Boa noite, Pri. Boa noite, todo mundo. Boa noite, tudo bem, Thalita? Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Na correria de Obrigada. fim de ano, né? Imagina, todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo Pri, querendo alinhador pro fim do ano, querendo dente reto, branco, lindo, porque o Papai Noel maravilhoso. tá chegando. Exatamente. Pri, obrigada por aceitar mais um convite nosso, nossa parceira aí, doutora Imagem. Priscila, tá aí com a gente desde o início aí do Selfie, agora com o Angel também, né? Nossa parceiraça aí. Obrigada, viu, Pri? Seja Imagem. bem-vinda novamente. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer vir conversar aí com os nossos colegas sobre o produto que eu gosto tanto, que é o Que bom, Selfie, né? Sou que bom. apaixonada por ele e bora conversar um pouquinho sobre ele. Bora, fica à vontade, Pri. O happy hour é seu. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui de novo. Só confirma para mim se está vendo a minha. Tô, Pri, só não tá no modo apresentação ainda. Ah, então, peraí. Agora Agora, sim. Foi. legal. Então, mais uma vez agradecendo por estar aqui. Eu gosto muito do Selfie, né? Estou aqui desde o início, desde o projeto piloto. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, doutores, sobre o que os alinhadores Selfie acrescentaram no meu business, né? Porque hoje nós sabemos que nós temos um consultório, nós precisamos colocar dinheiro dentro do nosso consultório, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês o que isso acrescentou. Então, só me apresentando, né? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Priscila Rodrigues, sou formada pela Unesp, fiz especialização em ortodontia na FAPES em 2011, comecei o meu credenciamento pela Invisalign lá em 2018. Tive o prazer de conhecer a sede da Costa Rica, fui com a Tim Wan no curso do Sandauer, lá na New York University. E em 2022 eu fui convidada pelo Daniel e pelo Maurício para fazer parte do projeto piloto dos alinhadores Selfie. E desde então eu virei mentora e speaker da Selfie. Então vamos completar aí, vamos para o nosso terceiro ano de alinhadores Selfie. E desde então, eu me vi na obrigação de ter um pouco mais de conhecimento para poder passar para os alunos. Então, eu entrei no mestrado, né? Voltei para as minhas origens na Unesp e eu comecei o meu mestrado profissional ano passado. E esse ano eu tive o prazer de ser convidada para ser KOL da Angel Aligner e presidente do primeiro Aligner Congress, que foi o nosso congresso Sucesso. estritamente de alinhadores, tá? Que foi super bacana, foi um sucesso, inclusive. Sim. Então, deixo aqui já um convite para quem não foi. Este ano de 2025 teremos de novo, tá? Eu gosto de começar com essa frase, porque isso é o meu projeto de vida. Então, é a minha missão, que é levar o melhor e o mais moderno da odontologia para todos os meus pacientes. E quando eu grifo, né, a palavra todos, é porque todos os meus pacientes querem o melhor, e às vezes nem todos podem pagar por uma determinada marca. Então, a gente começa a abrir os olhos para isso e agregar dentro do nosso portfólio mais opções de tratamento que sejam boas para o nosso paciente. E aí todo mundo me pergunta, né, por que a selfie? Por que você começou com a selfie? Então, porque lá em meados de março de 2022, quando eu fui convidada para fazer parte do projeto piloto, eu tinha uma lista de orçamentos feitos com outra marca de alinhador e que eu não tinha fechado, de 35 pacientes. Então, de janeiro a março, eu tinha esse gap aí de 35 pacientes que chegaram no meu consultório pedindo alinhador, porém não tinham fechado o tratamento. Eu estudei uma nova precificação, né, para esses alinhadores e nós iniciamos um recall no nosso consultório. E a partir desse momento que nós iniciamos um recall, 17 pacientes retornaram e fizeram um tratamento comigo com os alinhadores self, tá? Então, isso foi muito importante, né? Porque esses 35 pacientes estavam basicamente sem tratamento, né? E eles retornaram e fizeram comigo.
Desses 35, 9 pacientes não me responderam ou falaram que não queriam mais fazer, né? E 7 pacientes já tinham iniciado tratamento em outros lugares, tá? E foi exatamente esse o ponto que me pegou. Ou seja, 7 pacientes foram tratar em outros consultórios. E o que eu escutei quando eu entrava em contato era sempre a mesma coisa, tipo, doutor, eu acabei fazendo em outro consultório por conta de uma outra marca de alinhador que era mais acessível e caberia nas minhas condições. E isso foi muito importante, porque eu entendi que eu precisava ter uma marca tão boa quanto para que o meu paciente não saísse do consultório, né? Ele tinha que sair do meu consultório com tratamento de alinhador. E isso é muito importante que a gente saiba, porque quando o nosso paciente vem para o nosso consultório, nós temos que ter opções para ele, né? Se a gente pensar que a gente acaba atendendo uma progressão aritmética desses pacientes, né? Eu não perdi 7. Talvez eu tenha perdido uma cadeia aí de 14, 21, 28, porque sempre vem uma pessoa que traz um parente, que traz um filho, que traz uma mãe, que traz um marido, uma esposa. Então, a cadeia que a gente perde de pacientes, né? Porque um acaba indicando o outro. E aí, nesse cenário, eu comecei a não falar mais para o paciente, né, sobre marca de alinhador, né? Então, seja ele a marca A ou a marca B, o paciente não pode sair do meu consultório sem um tratamento. Ele não pode ir para outro consultório, né? Então, a partir desse cenário, eu comecei a oferecer o meu conhecimento. Então, eu chegava para o paciente e falava, olha, o seu tratamento pode ser feito com brackets, pode ser brackets metálicos ou estéticos, seu tratamento pode ser feito com alinhadores da marca A ou da marca B. Tá? Então, a partir disso, eu fiz um portfólio e eu passava os valores e o paciente que decidia no final o que ele queria fazer. Então, lá, quando a gente já falava de bracket, a gente não enfatizava tanto a marca, né, do bracket, a gente enfatizava o tratamento ortodôntico. Muitas vezes a gente comentava sobre um convencional ou um autoligado, mas o que importa mesmo é o que você vai entregar para o seu paciente. Então, eu comecei a fazer isso com os alinhadores. Então, não importa qual a marca do alinhador, desde que eu, detentora do conhecimento, faça um planejamento top, né, que é previsível dentro da biologia, dentro do que já se conhece nos estudos com os alinhadores, e é o principal, que o meu paciente use, né, porque também de nada adianta eu ter uma marca de excelência, um planejamento perfeito, se o paciente não colaborar com o tratamento, né? Então, foi isso que eu comecei a vender para os meus pacientes, que eu, Priscila Rodrigues, é que vou resolver o seu caso. Então, eu que vou resolver. Como que eu vou resolver esse caso para você, né? Então, não importa a ferramenta, o que importa é como eu vou resolver o seu problema, tá? Então, a gente tem que pensar como ortodontista, que é o seu consultório, né? E a Selfie trouxe isso muito bacana para a gente, porque ela trouxe o protagonismo, né? Então, quando a gente pega a caixinha do alinhador e eu entrego uma caixinha com o nome Doutora Priscila Rodrigues, eu trago a responsabilidade, o tratamento, eu trago tudo para mim, né? Eu não dou créditos para o alinhador, porque hoje, infelizmente, os pacientes acham que a gente pega o exame dele, coloca na plataforma, a plataforma Tá faz bom. tudo, né? E você acaba não sendo valorizado. Então, eu gosto que o paciente entenda todos os processos, eu sempre abro a plataforma para ele ver, eu explico como funciona, eu mostro num 3D como que eu movimento os dentes dele dentro de uma previsibilidade, para que ele entenda o trabalho que eu tenho, porque quando eu chego na minha cadeira e eu faço a checagem dos contatos interproximais, né, e troco alinhadores, isso parece muito simples para eles, né? Então, eu gosto de explicar como funciona toda a matemática para que eles deem valor no nosso trabalho, que é um trabalho bem complexo, né? Então, é o meu consultório agora, é a minha empresa, né? É o meu faturamento. Eu cheguei meses que eu pagava muito mais para a empresa de alinhador do que sobrava para mim.
né? E quando eu entrei com a self, eu consegui reverter isso, eu consegui ter lucro no primeiro mês de tratamento, e não depois do quarto, quinto, sexto mês de tratamento do paciente, tá? E eu vou mostrar isso para vocês ao longo da nossa aula. Ô, Então, Pri, e já temos uma pergunta aqui, ó, pode que o falar. doutor fez. E quando eu escolho o selfie, quando eu escolho o angel, como que você faz isso no seu consultório? Eu acho que vai muito hoje da prática que cada um tem, tá? O self hoje, ele é um alinhador que você compra um pacote, você tem um aligner back, então quando você compra mais alinhadores e você precisa de um refinamento, você tem, né, nesse aligner back. Todos os alinhadores que você não usa, eles ficam de crédito para você, tá? E você acaba tendo uma dificuldade caso você precise, por exemplo, de muitos refinamentos, né? Sim. Então, hoje, eu escolho a selfie para os pacientes que eu conheço e que eu tenho uma certa certeza que vão ser assertivos, tá? Uhum, Caso contrário, eu escolho a Angel pelo fato do refinamento incluso, sim. tá? Então, assim, hoje para o meu consultório, um caso mais simples de um apinhamento classe 1 ou uma classe 2 de meia cúspide, eu vou para o self, tá? Sim. Criança, dependendo daquela fase, da fase que ela tá, eu gosto ainda do self, pelo fato de eu poder parar, esperar acontecer tudo o que tem que acontecer e eu voltar. Então, tem Uhum, um caso de self, por exemplo, agora, de 11 alinhadores, paciente classe 1, bonitinho, maxila e mandíbula bem desenvolvida, espaço livre de Nance, só que ele estava sofrendo bullying na escola, porque os dois incisivos dele, com volume, né, grande, porque já eram os permanentes, e eles estavam abertos. Então, eu trabalhei fechamento de diastema e intrusão. Então, foram 11 alinhadores, né, só no ó, superior, inclusive. Então, casos nesse cenário, eu acabo indo para o self, porque eu sei que esse paciente vai retornar futuramente, né, a gente vai ter um gap aí de tempo, uhum, e aí eu acabo escolhendo o self por esse cenário, tá? muito bom. Mas hoje eu ofereço os três para o paciente. Inclusive, se é um caso mais complexo que eu sei que eu vou precisar de refinamento, eu já precifiquei isso no self e eu ofereço também. Uhum, Ofereço três produtos diferentes. Eu só legal, induzo o self quando é um caso bem mais simples e ou que eu tenho essas vantagens. legal. Então, não importa os alinhadores que eu faço, o que importa é o que eu entrego. Inclusive, nós, né, os speakers, nós somos um dos poucos professores que tem casos complexos com os alinhadores CEF, né? Porque a gente veio de uma ideologia que só a marca A tratava casos complexos, né? E não é bem assim. Quem trata casos complexos com brackets, trata com Roth, trata com Ricketts, trata com qualquer prescrição. Se você sabe o que você está fazendo, você trata com qualquer prescrição, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Você trata casos complexos com a marca que você está acostumado? Então, se você trata com ela, você trata com Self, você trata com Angel, você trata com qualquer marca que tenha no mercado, desde que tenha um estagiamento de qualidade, um plástico de qualidade, seu conhecimento e seu paciente, Exatamente. né? Não Colaboração, adianta, é um conjunto de fatores, tá? sim. Se quem já rima pegar um bracket, perdão, um plástico ruim, né? E ele entender aquele plástico, ele vai tratar, porque ele é quem Sim. já rima. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que, óbvio, vai ser mais demorado, vai ser mais dificultoso, vai ter coisas que não vão acontecer, mas a gente vai tratar. Igual quando a gente fazia a técnica do arco reto e um monte de dobra para fazer torque em print. A gente não tratava? Então, é a mesma coisa. Hoje é mais eficaz, né? Hoje é mais rápido. Sim, porque a gente tem mais tecnologia. Mas se a gente sabe tratar casos complexos, a gente trata com qualquer um. Porque a biomecânica de bracket, ela não é diferente para cada prescrição. A prescrição é que é diferente, certo? E a biomecânica de alinhador não é diferente. É a biomecânica com alinhador,
tá? Então, hoje, não importa a marca que eu faço, eu consigo entregar para o meu paciente, desde que ele colabore, né, um tratamento de qualidade, tá? E o que que eu mostro para ele? Que eu entrego resultados, tá? E aqui vocês estão vendo as 3 marcas de alinhadores passando na sua tela, tá? As 3 marcas que eu trabalho, tá? Então, é caso complexo? Chega para mim, a gente vai avaliar, vai ver o que é possível. Normalmente eu faço 2, 3, 4 planejamentos, né? Quando é caso complexo, para estudar sempre, né, o melhor planejamento, e mostro para ele o que é possível desde que ele use, tá? E eu também tenho as fotos de casos que não deram certo, porque daí eu explico que quando o paciente não colabora, eu também não consigo entregar, tá? Então, aqui, só para a gente exemplificar, né, as nossas tabelas hoje de alinhadores. Então, por exemplo, se você for pensar hoje num caso de moderado a uma pequena complexidade, talvez hoje eu trataria na Angel por conta de valores. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um tratamento Complix de 100 pares de alinhador a 3.990. E eu tenho 120 pares de alinhador na Angel, num Select 30, por exemplo, a 3.780. Então, óbvio, né, que você tem que pensar que aqui, se você não usou, você volta do cashback para você. Lá, uma vez que eu paguei, tá pago. Se eu não utilizar. Então, tem que fazer matemática, tem que fazer conta. Hoje eu sou convidada aí por alguns professores para falar sobre precificação, né? Então, tem que saber precificação, tem que saber a sua hora, quanto você quer ganhar, o custo do seu produto, para você saber direcionar o seu paciente no melhor cenário. Mas eu tenho até uma coisa engraçada para contar para vocês, né? Quando eu vendia pacote fechado de alinhador, né? Eu falava isso para o paciente e eu sentia que eles não eram muito assertivos no tratamento, porque eles sabiam que eles tinham alinhadores ali por um X período de tempo. Quando eu comecei a vender selfie, eu mudei a minha forma de falar. Então, ó, eu estou te vendendo, um exemplo, 20 pares de alinhador. Se não der certo, você vai ter que pagar mais. E aí, quando você fala para o paciente que vai sair do bolso dele, eu vou mostrar para vocês aqui, todos os casos que eu vou mostrar para vocês, não teve refinamento, tá? Foi de primeira. Por quê? Porque o paciente não quer gastar mais. Então, ele é mais assertivo no tratamento, tá? Então, isso vale até para quando a gente for vender tratamentos que têm refinamento, né? Colocar um limite. Então, olha, primeiro setup e segundo setup está incluído nesse valor, caso você faça preço fechado. A partir do terceiro, vai ter um custo. Entende? Porque daí você começa a jogar essa responsabilidade para o paciente e ele começa a ser mais assertivo no tratamento dele, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Os meus casos que eu vou mostrar para vocês, eles eram antes dessa parte de pacote, né? Eles eram aquele que a gente pagava por fase, que agora voltou, que é o Flex, tá? Então, é mais para vocês terem uma ideia do tratamento, do quanto eu gastei efetivamente e um comparativo do que a gente gastaria, tá? Então, falando para vocês aqui de um modo geral, o Flex, você vai pagar apenas os alinhadores que você aprovar, né, com um custo inicial de 594. Então, vamos pensar em mais ou menos 12 alinhadores, que seriam 6 pares, né, trocas a cada 15 dias, que é o que preconiza a literatura. Nós gastaríamos aí R$ 594 de planejamento, né, do start do pacote, mais 456, que nessa soma daria 1.050. 1.050 é mais barato do que uma boca de bracket estético autoligado, tá? Se a gente for pensar aí num comparativo de tratamento. E você ainda pode parcelar em até 3 vezes esses valores. E depois, vamos supor que na segunda fase, né, você peça mais 12 alinhadores, 6 pares. Você vai gastar 456. Então, mais ou menos uns 160 e poucos reais por parcela. Então, super tranquilo para o seu paciente também poder pagar, tá? Dentro do Expresso, nós podemos comprar 24 pares de alinhador, 24 alinhadores, né, ou 12 pares, porque aqui você pode fazer uma quantidade no superior e outra no inferior. Quantos fretes você precisar, e ainda pagar até 12 vezes de 119.
Então, 1.432 começa a chegar um pouco próximo, mas ainda é mais barato do que uma boca de bracket estético, né? De uma marca boa aí, um estético autoligado, tá? Dentro do Light, nós temos 48 alinhadores ou 24 pares, que você pode pagar em até 12 parcelas de 190. Então, para quem cobra aparelho mais manutenção, esse valor é totalmente diluído para você, tá? Para vocês poderem pagar. Ou se você tem aquele pacote fechado, você também consegue, seu paciente pagou parcelado, você também consegue diluir isso para você, para que não fique pesado por mês, tá? Então, é um valor de R$ 190 por mês, que também é bem tranquilo, e a gente já está falando de 48 alinhadores, que a gente já consegue resolver um caso aí um caso mais moderado, tá? Apesar dele ser light, o light, ele consegue resolver casos aí moderados, tá? Com apinhamentos moderados, vou mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, já é o moderado, com 72 alinhadores ou 36 pares. Então, você pode pagar em até 12 parcelas de 257, também super tranquilo para você falar com o seu paciente. Aqui já entra um valor onde normalmente a gente compra o aparelho e ainda embute, né, um valor em cima para a gente ter o nosso ganho também. Então, já seria basicamente isso hoje o que a gente cobraria numa boca de autoligado estético aí de uma marca, né, top no mercado aí também, tá? E o Complix, que é 3.990, e você pode pagar em até 12 parcelas também. E esse Complix é muito bacana, porque vira e mexe, quando eu estou fechando um caso self, eu compro um Complix, tá? Porque se você dividir 100, né, alinhadores por os 3.990 por 100 alinhadores, você está pagando R$ 39, tá? Então, quando você dividir os outros pacotes, você vai ver que o valor unitário fica um pouquinho maior. Fica 40, 42, tá? Então, nesse é bacana, porque quando eu não uso os alinhadores, eu tenho ele de aligner back para poder usar para outros, que eu já paguei mais barato, tá? Sim. Então, isso é uma matemática aí que é bem bacana de fazer. Muitos doutores têm dificuldade nessa matemática, tá? E eu adoro dar essa aula sobre isso, porque eu faço isso ficar bem tranquilo. Isso é aquela boca de bracket que você comprou no consultório, não usou 2, 3 brackets que você deixa numa reposição para um próximo paciente, tá? Então, isso é muito legal você ter esse aligner back. Eu, particularmente, sou fã e gosto desse jeito, tá? Porque nas outras plataformas de pacote fechado, inclusive na Angel, eu pago lá, por exemplo, um Select 30 e tenho 120 pares de alinhador. Eu paguei por isso, é o que me dá o pacote. Se eu não usar, vai para o lixo, tá? Sim. Vai para o lixo, não o alinhador, porque eu não comprei, né? Eu não peguei ele na mão, ele não vai para o lixo, mas o valor que eu paguei vai para o lixo, tá? Então, Sim. é bacana fazer essa conta, tá? E claro, né, cada um vai ter um público, cada um vai ter um jeito diferente, tá? Se eu estiver falando, por exemplo, de um paciente periodontal, talvez eu não escolheria o Selfie, porque ele é um plástico um pouquinho mais rígido, eu escolheria um Angel, mas se eu estou falando de um caso de expansão, eu gosto bastante da Selfie, pelo plástico ser mais rígido, tá? É um plástico que não aceita desaforo, perdeu o tracking, perdeu, tá? E as vantagens que a Selfie tem, que é a que eu mais gosto, que é eu peço uma quantidade de alinhadores, se meu paciente não usar e perder o tracking, eu paro, reescaneio, e a próxima série de alinhadores vai vir certinho encaixado na boca dele, tá? Então, esse é o melhor dos mundos no alinhador, tá Ô, Pri, bom? então vamos aproveitar essa pergunta aqui, ó, do Dr. Fernando. Em casos mais complexos, tanto para Selfie e Angel, tens o hábito de pausar e replanejar seus tratamentos? Sim. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que normalmente eu gosto de falar isso quando eu estou olhando para vocês, né? Para ver a carinha de vocês, mas sabe aquele bracket que você colou no 45 ou no 35 e que no outro mês você descobriu que você colou ele um pouquinho torto, porque isso acontece, né? Às vezes você virou para pegar a foto, ele mudou de posição, você não percebeu na hora, e aí a gente tinha aquela preguicinha de recolar. Todo mundo teve, né? Aquela preguicinha na sexta-feira à tarde, você olha aquele bracket e fala, ah, precisa Ah, recolar, mas eu vou fazer semana que vem, mês que vem, né?
Depois uma que vem o recolo, diferença. exato, é o que acontece com o alinhador, pessoal. Porque a parte mais trabalhosa do alinhador é o planejamento. E aí, o que que a gente fazia, né? Se a gente ainda não faz às vezes, né? O paciente chega no consultório, você viu que ele perdeu o tracking, você olha o armário, ele tá cheio de alinhador. Aí você fala assim, ai, perdeu o tracking, vou dar só mais uns. Depois eu penso se eu vou replanejar ou não. Ou vou voltar os meus alinhadores para ver se eu recupero o tracking, tá? Gosto muito de falar isso nas minhas aulas e vou falar para vocês. Alinhador é matemático, tá? Ele é matemático. E nós, organismos, dentes, somos biológicos. E a vida inteira a gente não bate, né? Um mais um são dois só na matemática, né? Um alinhador mais um alinhador, na teoria, deveria ser 0,2 de movimentação, 0,25. Na prática, vai ser 0,019, 0,24, né? Só que a gente não vai perceber isso no momento que a gente está fazendo o tratamento. Então, se o meu alinhador era para me movimentar 0,25 e ele movimentou 0,24, você não vai enxergar isso agora. Você vai enxergar isso depois de 10, 15 alinhadores, quando aquele gap foi se somando até ficar visível a olho nu. Entendeu? E às vezes, continuar um tratamento é um problema, porque você acaba gerando uma outra movimentação indesejada, e aquela movimentação indesejada, quando você vai refinar, te dá mais alinhadores. Então, hoje eu prefiro parar e começar de novo. Eu tive o meu primeiro, tá, gente? Caso Angel, primeiro, distalização sequencial, tá? Meu paciente usou 12 alinhadores meia boca, usou errado, ele veio, perdeu o track, eu parei. Por quê? Porque se eu continuo, o meu molar que tinha que distalizar, ele vai intruir. Porque o meu plástico vai começar a tocar na oclusal, e não onde ele deveria tocar, que era na interproximal. E aí, quando eu peço o refinamento de novo, se eu vou todos os alinhadores, depois eu tento refinar, o meu dente vai precisar extruir. E extruir é o movimento mais difícil com o alinhador. Aí ele vai andar 30, 40 alinhadores, quando eu refinar, vai vir 30, 40 alinhadores. Entendeu? E é aí onde a gente perde o paciente. Porque com 40 alinhadores, ele já achou que ele ia sair lindo, maravilhoso, sem ter que fazer de novo. Entendeu? E aí a gente vai lá e um problema que você não tinha, que era uma intrusão, você vai ter. Então, hoje, tá? Nos últimos 2 anos, eu paro, rescaneio e peço de novo. Tá? Por quê? Porque eu garanto uma fidelidade do meu alinhador em contato com o dente. Tá? Então, eu estou sonhando para que a Angel trabalhe assim também, que ela me mande só alguns pares de alinhador, né, para que eu possa pedir depois. Eu imagino que hoje na China a gente não consiga por causa dessa logística, mas a nossa fábrica já está pronta. Nossa fábrica, você viu que eu já sou parte Com integrante certeza. da fábrica. A fábrica da Adtech já está 100% pronta. Me corrija se eu estiver errado, Thalita, mas ele está na fase de produção dos alinhadores self, né, para fazer o Sim, teste da produção, para começar o Angel, correto? com certeza. Já é um projeto aí que em breve, se Deus quiser, já começa aqui no Brasil. É isso. E aí, quem sabe a gente não consegue, por eles estarem aqui, pegar os alinhadores por fases. Isso é melhor para todo mundo. Economiza plástico, economiza espaço dentro de consultório, né? Economiza movimentações nos dentes do paciente. E no último ano, o que que eu venho fazendo? Se o meu paciente precisa fazer um caso mais complexo, eu agora peço por etapas. Então, primeira etapa, eu peço expansão, alinhamento, nivelamento. Só. Segunda etapa, correção de classe 2, por exemplo, ou correção de classe 3, ou distalização, tá? E eu estou fazendo um estudo interno aqui no meu consultório, eu escaneio o caso complexo, peço para resolver tudo no primeiro planejamento. Não aprovo esse planejamento, peço um segundo por etapas. E eu ainda quero provar que assim a gente gasta menos alinhadores, tá? A Elaine Takehara tem um caso muito legal com selfie, que ela eu não vou lembrar a numeração, mas era mais ou menos 35 alinhadores. Chegou no 18, perdeu o tracking,
na selfie, ela reescaneou, e quando voltou mais 11. Então, ela usou 18 com 11, que seria 29, e não 35, que era o que estava planejado inicialmente, tá? Então, talvez pensar aí para um futuro, né, claro, né, precisa ter base científica e estudos para isso, talvez fazer em várias etapas, né, o tratamento. Talvez o paciente fique mais colaborador, né, com o tratamento, e a gente tenha menos perda de tracking, né, se a gente vai fazendo algumas movimentações só por alinhador e não tentar fazer tudo junto, né, como a gente às vezes vê aí em alguns planejamentos, tá? Então, hoje o meu protocolo é fazer separado. Quem faz isso já, meu protocolo, que óbvio, eu copiei de alguém, que é do Ken Jojima, que ele faz isso, né? Ele faz o primeiro escaneamento, ele alinha a nivela, expande, manda as caixas para o paciente, ele fala, só volta quando você terminar, tá? E aí ele tem esse cenário de conseguir depois tratar a classe, tá? E o que que eu gosto da selfie? Porque você já vende e você já ganha dinheiro no início, né? Então, se eu vendo um tratamento, às vezes, de 8, 9, 10 mil reais que eu vou pagar de custo de alinhador, e eu parcelei para o meu paciente em 10, 12 vezes, as primeiras parcelas acabam sendo sempre da empresa, né? E aqui não. Então, como a parcela aqui é menor, isso cabe tanto no bolso do paciente como no bolso do consultório. Então, você consegue já iniciar o tratamento e ter ganhos. Quem tem receio de tratar, né, com alinhador, o self é o melhor cenário. Você vai comprar só aquela quantidade de alinhador que você quer, pensando num flex. O paciente sumiu, desapareceu, nunca mais te pagou, separa o tratamento, você não tem mais custo, né? Se um paciente de pacote, né, de um alinhador que você tem que pagar um pacote caro, ele some, você continua pagando. Aqui, quando a gente fala de pacote, mas eu não vou ter que pagar, doutor, o pacote? Vai, você vai pagar o pacote. Só que se seu paciente, você comprou 100 alinhadores para ele, né? E ele sumiu no 20, você para a produção e o restante é de crédito. Você não perde esse valor, entende? Você consegue colocar outro paciente nesse lugar, tá? E aqui eu vou passar para vocês, assim, não vamos falar muito de diagnóstico, planejamento, esse não é o foco, mas eu quero mostrar para vocês alguns daqueles 17 casos, tá? Que a gente conseguiu fazer e que eu não tinha fechado anteriormente e fechei aqui, tá? Então, esse é um casinho com 19 pares de alinhador, um apinhamento leve, o que incomodava ela mesmo era o arco um pouco atrésico, tá? E incomodava ela o dente 35, tá? Esse aqui ainda é o planejamento antigo ainda, que ainda era Aquela software azulzinho, esse é antiga. um dos lá do início, agora já foi para cinza e agora voltou para ser azulzinho de novo, que agora é a plataforma do aorto, né? Então, aqui uma foto de antes e depois da paciente, tá? Então, ó, antes e depois, então a expansão aí da arcada, tá? Vistas laterais, caso super simples, super favorável de se tratar com alinhador, tá? E olha que bacana o movimento de corpo que faz esse press, que é o que eu gosto Sim, muito na surf. sim, eu Essa ia falar isso. rigidez, essa rigidez do plástico é sensacional. Quem trata com selfie vai falar a mesma coisa, tá? Sim, E todo mundo olha o percebe isso. interior. Oi? Todo mundo fala disso, da expansão da selfie, né? O material da selfie, como ele é um pouco mais rígido, né? Ele faz muito bem. Faz. E ele faz muito mais de corpo do que a inclinação de Sim, coroa, né? Então, isso é uhum. muito legal. Olha isso. 19 alinhadores. Olha o 35. 19 alinhadores. Sem refinamento, tá? É. Claro que os casos que eu vou mostrar para vocês são pacientes excelentes, né, gente? Tá? Então, a gente também tem o paciente que não usa, o paciente que eu não finalizei, o paciente que eu pausei, o paciente que... Eu tenho tudo, tá? E olha que bacana. Eu tive aqui é óbvio que eu estou numa precificação antiga, porque antes a gente pagava planejamento, alinhador, frete, mas aqui a gente pagava tudo, agora está tudo no pacote. Então, ó, R$ 1.897, tá? Então, isso aqui, gente, preço de bracket, tá? Preço de bracket cerâmico, tá bom? E olha uma comparação hoje, tá? Estou fazendo uma comparação tratando com selfie, tratando com Angel, que hoje nós temos essa possibilidade, e outra marca de alinhador, que são os alinhadores que a gente tem no mercado, né? Uma média de valores das outras marcas de alinhador. Então, olha o ganho disso. Então, eu consigo reduzir o custo para o meu paciente,
agregar esse paciente de alinhador no meu consultório, tá? Por um custo muito menor. Agora, por exemplo, por R$ 1.000 a mais, que seria um Angel, eu tenho refinamentos inclusos. Então, se eu precisasse de refinamento, a paciente teria pago, tá? Porque foi o que foi acordado com ela. Então, nesse caso da Angel, se eu quero ter um pouco mais de tranquilidade, eu peço um pacote. Ela entraria fácil aqui num Select 20, porque ela tinha 19 alinhadores, né? Sim. E aí, dentro do Select 20, eu tenho 20 alinhadores de tratamento, depois mais 2 séries de 20, caso necessário, e mais uma contenção. Então, é vantajoso, precisa se fazer uma matemática. Então, para quem está Sim. começando, para quem não tem tanta experiência, hoje eu fecharia no Angel. Para quem está começando, para quem tem mais experiência, já pode fazer o CEF de olhos fechados, tá? E aí, aproveitar, Pri, que você está aí nessa página com vários alinhadores, né? Tem um comentário do Dr. Fernando Mendes aqui, né? O dente não sabe a origem da força, né? Então, Gente, eu independente de acredito qual que usar. e assim, na boca, alinhador é alinhador, Uhum. tá? Então, assim, a gente não pode tirar o mérito da empresa que desbravou isso, entendeu? Eles desbravaram isso, eles fizeram muita propaganda, muita gente conhece alinhador por causa disso, então nunca podemos desmerecer isso, né? Mas hoje, plástico de qualidade, muitas marcas têm, né? Setups de qualidade, muitas marcas têm. E hoje a gente tem que procurar aquilo que é vantajoso para o nosso consultório. Eu ainda vendo 3 marcas de alinhador dentro do meu consultório, é o paciente que decide, tá? Óbvio que elas têm valores diferentes, tem, mas o meu paciente decide. Se ele quer pagar Uhum. mais, tá tudo bem. O meu ganho é o mesmo nos três, Uhum. tá? Porque o meu trabalho é o mesmo nos três. E o meu retrabalho vai ser o mesmo nos três. Tá? Então, Exatamente. é isso que eu gosto de explicar para o paciente, que se o alinhador estiver na boca, os 3 vão fazer efeito. Se o alinhador não estiver na boca, não adianta ter pago nem mais caro e nem mais barato. E aí, Pri, tem uma pergunta aqui. Qual scanner você usa? Panda! Já Meu está com... bonitinho aqui, ó. Ó, que lindinho. Panda. Pequenininho, excelente. Pequenininho, cabe na boca das crianças, é Sim. sensacional. Sou suspeita, tá? A minha clínica trabalha com o Panda. Eu tenho uma clínica multidisciplinar, as meninas da prótese, do implante, elas amam, porque ele copia bem, tá, essa parte protética. Então, assim, aqui no meu consultório, o scanner, coitado, ele trabalha mais que eu, muito mais que eu. Muito bom. Então, hoje eu uso o Panda, tá? E aí tem mais uma perguntinha aqui, Pri, doutor Pode falar. Fernando. Em situações em que atáchimas, principalmente em segundos molares, caem, você recola ou deixa sem? Porque geralmente são usados como retenção do alinhador. Aí, normalmente, eu costumo olhar a tabela de estágios e eu vejo se aquele attachment, ele está me auxiliando em alguma movimentação ou se ele realmente é só retenção, tá? Se Uhum. ele normalmente for só para retenção e ele não está movimentando o meu dente, eu deixo ele sem. Agora, se ele é um dente que está fazendo um movimento, eu gosto de recolar, tá? E- E aí, normalmente, quando tem segundo molar, eu gosto de recortar, né? Normalmente a gente recorta o próprio alinhador, tá? Porque Uhum. o attachment é regular. E aí eu faço com o próprio alinhador. Então, o paciente chegou com o alinhador antigo, eu recorto. E aí eu faço cirurgia, né? Eu sou uma pessoa que gosta de um siso. Eu gosto de usar o afastador de Minnesota para poder colar o segundo molar, tá? Então, normalmente eu colo só ele. Aí eu já uso uma resina, né, uma Z250, porque normalmente eu uso Flow, mas aí nesses casos eu gosto de utilizar uma resina Z250 e eu só faço ele com afastador, Legal. tá? Mas aí vai depender da movimentação. E aí tem um comentário aqui, vamos ajudar o doutor Fernando. Ele foi informado que o material do Selfie era igual ao do Angel. E aí ele deixou um comentário que ele adora o material do Selfie. O plástico, né? Vamos explicar aqui para ele, Pri. Vamos lá. Olha, são plásticos diferentes,
tá? A Selfie é um copoliéster de camada única. E o Angel é o Master Control S, que ele é um plástico policamadas, tá? Isso. Eles não é o mesmo plástico, eles estão saindo hoje da mesma fábrica, do mesmo modo de se fazer. Mas o plástico, ele tem diferença. Um é um pouquinho mais rígido e outro é um pouquinho mais flexível, tá? Na verdade, o Angel, ele é mais flexível por dentro, tá? Porque ele é mais confortável e ele é um pouco mais rígido na camada de fora, que é para ajudar no torque, para ajudar nas movimentações, tá bom? Isso. Talvez quem te disse isso pode ter confundido com a produção. A produção é nas mesmas máquinas, tá? Mas o plástico mesmo é diferente. Aí ele Isso. fala, foi você que me disse isso, doutor, imagina. E a doutora Eliana aqui tem uma pergunta sobre o Panda. Qual modelo do Panda é bom para prótese e qual modelo que você usa na sua clínica? Olha, é o P2 que eu uso, tá? É Sim, o Panda 2. O Panda, ele tem uma vantagem que todas as atualizações que tiver no Panda, você vai receber ela gratuita, tá? Então, você não precisa se preocupar muito com o modelo de Panda. Eu acho que no Brasil só tem o Panda 2. Eu acho que ainda sim, não. Eu acho que vi no sim. congresso o Panda sem fio, mas ele ainda não tinha Anvisa para entrar, né? Apesar que na minha cabeça a Anvisa é para a marca, né, e não para o produto. Mas enfim, depois que eu descobri que era para o produto, né? Então ele não tem, que é um Panda sem fio, mas o meu é o P2, tá? Você pode conversar com o pessoal da Ditec lá que ainda temos Panda para vender? Temos. Temos Sim. Pandas para vender, tá? Depois é só entrar em contato com o pessoal lá. É isso aí. Esse casinho é muito parecido, tá? Com o caso que eu mostrei anteriormente. Essa aqui é minha prima, tá? Ela já tinha tratado comigo antes, tanto é que vocês podem perceber das contenções. Eu gosto bastante de contenção fixa e higiênica, apesar da gente estar com vários estudos sobre elas, tá? Por conta da volta das molas, de causar força, retrações, toques vestibulares de coroa. A gente está com bastante estudo sobre isso, tá? Esse aqui são casinhos antigos. Normalmente eu peço para os meus pacientes virem a cada 6 meses, né? Para eu sempre avaliar. E aí, se eu detecto algum problema, eu já tive 2 problemas com 2 contenções. Eu removi e refiz, tá, o tratamento, mas normalmente eu não tenho problemas, tá? É um casinho bem parecido. A minha prima não usou as contenções removíveis para dormir, só ficou com as fixas, e aí aquela atresia, inclusive parece os mesmos dentes, tá? Inclusive ela tem um tecido que ela gosta, ela não Hum, quer tirar ele daí nem pelo amor de Deus. E aí o casinho dela, antes e depois, tá? Não consegui corrigir a linha média dela, porque ela não quer extrair esse tecido que ela tem aí, tá? Uma vista lateral aí para vocês e a vista que eu mais gosto e volto, reitero a falar sobre o, os prés, né? O quanto que a gente consegue de movimento nessa expansão, é bem bacana, tá? Olha de novo, parece o mesmo dente, né? O 35, mas o quanto que a gente consegue fazer essa vestibularização aí, esse movimento de corpo. É o mesmo valor, tá? Porque era a mesma quantidade de alinhadores e aí a comparação, tá? Que acabou ficando igual a outra. Mais um casinho para vocês verem. Esse aqui já é um casinho um pouco mais moderado, né? Era uma paciente classe 1, mas com um apinhamento um pouco mais severo nos incisivos, tá? Foi um caso que eu não fiz IPR, tá? Sem IPR. Porém, alguns ajustes foram necessários durante o tratamento, né? Então, uma checagem interproximal. Aqui o início e aqui a finalização. Uma vista lateral aí para vocês. Olha o giro do canino, né? O tanto que a gente consegue com os nossos alinhadores. E a vista oclusal. Então, olha a qualidade da expansão, né? Não é só a quantidade, mas sim a qualidade, o movimento dos prés, tá? Também sem nenhum refinamento, tá bom? Dessa paciente.
o sorrisão dela aí, o antes e o depois, e o valor que a gente gastou. Então, hoje, se eu estivesse falando de selfie, 2.690, tá? Se eu estivesse falando de Angel, 3.790, percebam que a gente, mais ou menos, sempre vai ter mais ou menos R$ 1.000 aí de diferença, que eu acho que cabe dentro do bolso do paciente, inclusive, tá? Para ele ter um refinamento, e cabe para os doutores que ainda estão fazendo esse início, tá bom? Mas olha a diferença para um alinhador de outra marca, tá? Então, a quantidade de valor que a gente tem nesse cenário de poder economizar para o paciente, poder diminuir o seu valor de tratamento, ganhando a mesma coisa, porque aqui eu só diminui o valor do aparelho, tá? O que eu ganhei é a mesma coisa, tá? Nos alinhadores, e a possibilidade de vender mais tratamentos. Ô, Pri, aí tem uma pergunta aqui, ó. Qual plástico que você prefere, né? Sendo o Selfie um plástico mais rígido e a Angel um plástico mais maleável? Ou depende, né, do tipo de caso, dificuldade de tratamento e tempo de tratamento? Sim, tudo isso depende, tá? E aí a minha preferência, ela vai variar de acordo com o caso que eu tenho que fazer, tá? Então, quando a gente fazia um aparelho, por exemplo, um bracket, em que momento que eu vou entrar com fio termoativado e em que momento eu vou entrar com fio de aço, tá? Então, é basicamente essa escolha que vocês vão fazer. Em que momento eu vou usar um plástico mais rígido? Em que momento eu preciso de um plástico mais maleável, tá? Então, é basicamente diagnóstico e plano de tratamento, e você saber aonde você quer chegar aí no seu tratamento, tá? Então, foi o que eu falei. Se for uma criança, eu gosto bastante, tá? Ainda não testei o Angel em criança, então pode ser que eu mude essa minha fala quando eu fizer um Angel em criança, mas por enquanto o Angel é selfie para criança, pelo fato de eu poder parar, esperar os dentes esfoliarem, nascer para eu reescanear e começar de novo, então sensacional, tá? E movimentos de expansão, gosto bastante, tá? Esses movimentos de torque vestibular de coroa, porque ele vem de corpo, ele não vem inclinado, então isso é muito legal, tá? Aqui mais um casinho para vocês. Esse paciente, ele tinha uma discrepância de Bolton e a gente planejou reanatomização dos dentes, tá? Porque ele não gostava também do formato. Reparem que do lado esquerdo a gente tem o dente 14, ele está em brode, tá? E aqui o antes e o depois, já com as resinas feitas, tá? Então, eu faço tudo aqui para o paciente no consultório, tá? Então, eu sou a que começa e a que termina. Eu sou a que faz a extração do siso e eu sou a que faz as resinas. Eu só não faço lentes, caso ele queira, tá? Então, geralmente sou eu que faço, até porque sou bem exigente nas minhas coisas, então eu gosto de fazer tudo do início ao fim, tá? Mas olha que bacana, olha o dente 14 que estava em brode. E para vocês verem, ó, 15 pares de alinhador, tá? Então, eu corrigi um dente em brode com 15 pares de alinhador, tá? Vocês vão perceber que todos os meus casos, o antes, o dente está mais amarelado e o depois tá mais branco, porque eu faço uma venda casada. Então, se ele faz o fechamento do tratamento no dia do orçamento, ele ganha o clareamento, tá? Então, a condição sine qua non para ter o clareamento é fechar no dia, tá? Então, eu acabo agregando valor aí na minha consulta, tá? Eu vou mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui a foto, porque esse paciente, depois que a gente finalizou essa parte, né, eu queria ter usado um pouquinho de elástico de intercuspiração nele, porém, bom, menino, né, falou, não, tá ótimo, tô amando, tá? E aqui vou mostrar para vocês, ele veio fazer. Esse aqui é o lado esquerdo, tá? Só tá virado por causa da câmera, mas esse é o lado esquerdo, para Uhum. vocês verem, tá? Como você remove o alinhador e E, tranquilamente ele faz a intercuspidação, sim. tá? Então, essa foto aqui é de 10 dias atrás, quando ele veio para fazer o controle, tá? Ele acabou fazendo uma profilaxia e a gente fez essa fotinho dele aí, tá? Então, muito bacana o alinhador, sensacional, corrigiu um brode.
né, com 15 alinhadores é sensacional. E isso se dá porque a assiduidade do paciente, tá? Temos que falar sobre isso, e esse plástico, tá? E aqui a finalização, então, super tranquilo. E um valor aí de R$ 1.617, tá? E aí, em comparação com os tratamentos, tá vendo? É sempre mais ou menos R$ 1.000 de diferença. Se eu fosse fazer um Angel, mas se eu for fazer uma outra marca de alinhador, já tá beirando aí o valor de R$ 5.000, tá? Então, casos mais simples que a gente consegue aí resultados excelentes, tá? Com alinhadores. Tem uma aula só de casos complexos, que posso mostrar para vocês também, casos resolvidos aí complexos com 47 alinhadores, tá? Então, entre tratamento e refinamento, então eu também sou a favor de casos complexos, desde que você saiba, né, o que está fazendo. Então, Sim. aqui mais um casinho. Aqui, uma movimentação, ó, com 16 alinhadores superiores e 12 inferiores. Esse é o melhor cenário que vocês vão poder encontrar, tá? Na ortodontia. Paciente classe 1 com torque vestibular de coroa, porque a partir do momento que o alinhador faz isso aqui, ó, lindo, maravilhoso, o planejamento mais assertivo que a gente tem dentro dos alinhadores, tá? Então, aqui, ó, o antes e a finalização, aqui ainda com a Fátima, mas olhem a inclinação desses incisivos, olha o quanto a gente conseguiu, tá? Sem IPR, sem nada, tá, pessoal? Só fechamento aí dos diastemas que ela tinha, tá? Então, esse é o melhor movimento que vocês têm para fazer com o alinhador, já mais do que comprovado aí pela literatura, Nossa, muito tá bom. bom? E um caso de R$ 1.547. Agora eu não consigo nem comprar um bracket estético, né, autoligado de uma marca, né, referência no mercado, tá? Então, se eu fosse tratar com Angel 2.800, outras marcas de alinhador, 5.000. Então, olha como eu consegui na repescagem trazer os meus pacientes de volta, só diminuindo, se a gente for parar para pensar, ó, se eu diminuir R$ 4.000, 3.500 só de alinhador, o meu budget, o que eu ganhei, foi a mesma coisa, tá? E o que que é importante, gente? Vou fazer um PS aqui, né? Muito importante treinamento de equipe, inclusive, próximo Já fica o webinar convite. será com a minha secretária, tá? Porque é muito importante você ter esse treinamento da sua equipe. Elas saberem os procedimentos que se faz na clínica, as suas próprias dentistas, né? Os dentistas que trabalham com vocês, saberem o que acontece na clínica e treinar essas pessoas para que todo mundo fale a mesma língua. E por que que eu coloquei esse slide nesse meio? Para falar desse caso aqui. Esse caso é um paciente que vem indicado do consultório para fazer a extração dos 4 terceiros molares dele. A namorada dele, a sogra e o sogro eram meus pacientes, são meus pacientes de alinhador. E aí, quando ele foi fazer a extração, ele não passou comigo, ele foi direto para a doutora Adriana. Eu normalmente faço a extração só dos pacientes que eu faço a orto. A doutora Adriana perguntou para ele, falei, esse alinhamento seu não te incomoda? Ele falou, incomoda. Aí ela falou, você não vai fazer alinhador? Aí ele falou assim, eu estou marcado num outro consultório, porque a doutora Priscila só faz a marca A de alinhador e eu não tenho condições de pagar por essa marca. E aí a importância do treinamento. Porque ela falou, não, a doutora Priscila faz uma marca de alinhadores nacionais chamada CEF. Espera aí que você vai conversar com ela. E aí ela me chamou, eu fui lá, conversei com ele e eu fechei esse tratamento no dia que ele fez as extrações, tá? Então, olha que lindo esse tratamento. 16 alinhadores superiores, 16 alinhadores inferiores, um apinhamentozinho leve, bacaninha de se fazer, tá? E aqui o antes e o depois, tá? Então, olha isso, gente, que bonito. Um Muito bom. clareamento aí para ajudar. 16 alinhadores, um pouco de torque para melhorar esse corredor bucal dele, tirar o apinhamento. Não fiz nenhum IPR, tá? Só com expansão, torque vestibular de coroa. Olhem esses press, como eles movimentam, tá? Sem refinamento, zerado, num total de R$ 1.827.
E esse caso foi muito bacana porque eu perguntei para ele quanto ele ia gastar na outra marca, né? Que ele ia fazer, porque ele já sabia. E eu fechei pelo mesmo valor. Falei, beleza, você topa fechar por esse valor? Ele falou, topa. E eu tive um ganho bem bacana nesse caso, porque eu fechei a mesma coisa para ele, tá? Então, aí a diferença das marcas, tá? Mais um casinho aí para vocês. Também aqui um casinho um pouquinho. Esse paciente era um paciente que fazia box, então ele usava um mordedor. Eu quis fazer o dele um pouquinho mais de alinhador para a gente não perder nenhum movimento. E aí o antes e a finalização dele. Toda vez que eu dou esse caso, eu olho essa foto e eu olho o 17 e o 27. Toda vez que eu olho esse 17 e 27 me incomoda, né? E aí eu vou mostrar para vocês o porquê que ficou assim, tá? Então, a oclusão dele, a inclinação, e olha lá o que tem naquele 17 e 27. Uma cúspide, um tubérculo, né? Alguma coisa que ainda me incomoda, porque parece que o dente está torto, né? Sim. Mas é só uma anatomia aí do dente do paciente, tá? Um caso bem bonito, o paciente ficou super satisfeito e eu gastei R$ 2.137. Em outras marcas, eu gastaria aí bem mais para fazer esse tratamento, tá? Acho que esse é o último casinho da noite. Então, aqui, um caso para fazer uma extrusão de caninos, tá? A gente já sabe que a extrusão é um movimento complexo, tá aí 35 alinhadores superiores, né? E só 20 na parte inferior. Não aconteceu lindo e maravilhoso, como vocês estão vendo aqui. Eu tive que usar uma mecânica acessória, né? De elásticos de extrusão, mas olha lá, o antes e o depois da paciente. Eu tenho uma questão com isso também. A gente aprende que o alinhador, ele tem que abraçar o dente para ele fazer a movimentação. Então, eu gosto de fazer o recorte para botão. Eu gosto que a empresa me mande plástico, né? E se precisar Uhum. tirar o plástico, eu tiro no consultório, né? E não ao contrário, porque senão eu não consigo, né? Mais plástico. Mas olha lá que lindinha que ela ficou. Ela não queria de jeito nenhum usar brackets, né? Ô, E Pri, só uma pergunta agora minha desse caso. Você fez o botão de extrusão na vestibular e lingual dele ou você usou intracuspidação? Pra... Inter, Tá, tá? E legal. aí foi muito bacana, porque esse caso foi um caso que me deu um aprendizado, porque eu colei um botão no canino, nos caninos, e no canino e no pré-inferior, eu fiz um cut. Então, Tá, ela enganchava o elástico no cut e subia no canino. E aí, entendi. eu pedi para ela voltar 3 alinhadores depois, eu tinha causado uma lingualização do canino e do pré por conta do volume do elástico. Aí, eu tirei esse cut e coloquei o botão, tá? Tá. Então, também às vezes a gente pensa que só o cut vai resolver e às vezes o cut acaba dando um movimento indesejado para a gente. Isso aconteceu nesse caso, tá? Uhum. Aí eu voltei, como eu tinha alinhadores, né, ainda, porque daí depois eu pedi passivos para ela, eu voltei, o dente voltou na posição normal, daí eu cortei para fazer os cuts, o botão, perdão. Aí eu coloquei botão nos inferiores e no Sim, superior e finalizei a extrusão. legal. Mas, ó, um total de 2.375. Se eu fosse fazer já com outras marcas aí, já ficaria valores bem diferentes, né? E o que eu quero deixar para vocês hoje, né, que é o meu business, né? Não é a marca do alinhador. Então, é o meu business, é a minha qualidade de prestação de serviço. São os meus produtos que eu ofereço, né? Então, você tem que ter esses produtos de qualidade e as diferentes formas de pagamento. Então, quanto mais a empresa me dá essa flexibilidade, né, que eu tenho aí na Selfie, o pacote flex, para quem quer pagar só o que vai usar, e tem os pacotes para quem já quer ter os outros. Então, isso é muito bacana. Eu tenho mais, né, jeitos de oferecer isso para o meu paciente,
né? Então, primeiro de tudo, a qualidade da prestação de serviço é o que eu entrego. Então, eu que entrego os resultados para os meus pacientes. Produtos de qualidade é o meu portfólio. Eu tenho alguns produtos de qualidade que eu posso oferecer para você. Qual você quer, paciente? Você que escolhe. Porque quem vai tratar sou eu, não é o alinhador, tá? E quem é a peça-chave é você que tem que usar. Senão, não adianta, tá? E as diferentes formas de pagamento aí para o seu paciente, né? Pix, boleto, cartão, quanto mais você tiver isso, tanto para o seu tratamento, né? Você pagar para a empresa e o seu paciente pagar para você, você consegue agregar isso e aumentar as suas vendas, tá? Então, ter mais produtos, né? Não ficar travado em um produto só, ter facilidade de pagamento, eu te garanto que você vai ter um aumento do seu faturamento. Ok? Muito obrigada para quem ficou comigo aqui, ó. Não sei quanto Obrigada. tempo deu, 1 horinha aí. 1 horinha, certinho. Alguém Ó, tem alguma pergunta? Eu vou deixar os meus contatos para quem ainda não me conhece, tá? isso. Nós temos dentro da Selfie, dentro da Angels Clubs, então eu sou professora do Clube Angel e do Clube Self. Então, quem está assistindo a gente que gostaria de fazer parte do clube, só me chamar no WhatsApp, tá? Ou aí no meu QR Code do Instagram. Me chama que eu respondo, explico como funciona. Toda segunda-feira nós temos aulas aí, revisões de casos clínicos, sempre para levar aí a excelência para vocês. E Muito mais uma bom. vez eu agradeço a Adtech, né, pelo convite de sempre. Imagina, é sempre um prazer. A aula passa rapidinho. Obrigada, doutora Priscila. E aí, ó, a doutora Luana perguntou se a aula fica gravada. Eu vou deixar aqui o nosso site, Word Education, e lá vocês conseguem ver todos os web hours anteriores, tá? Eu coloquei aqui para todo mundo ver, lá vocês conseguem ver os anteriores, tá? A partir de amanhã, sexta-feira, a doutora Priscila já vai estar lá. Doutor Fernando aqui, parabéns, doutora Priscila, aula top, casos top. Doutor Fernando Mendes também, boa aula, parabéns. Doutora Ana Paula, parabéns. E aí a doutora Eliana tem uma pergunta. Como você apresenta as opções de tratamento de outras marcas para o paciente escolher? Ó, eu tenho um modelinho de cada uma delas, beleza? E eu coloco na minha mesa. E ele que escolhe. Inclusive, eu coloco os brackets, tá? Então, normalmente, fica tudo em cima da minha mesa e eu falo, ó, tenho essa, tenho essa, tenho essa e tenho essa. Pode escolher, tá? Então, eu não vendo aparelho, nem alinhador, nem bracket. Eu vendo Vendo tratamento, tratamento. tá? Isso. Então, eu falo, olha, eu, Priscila Rodrigues, posso fazer com este. Tá aqui os valores deste. Você escolhe qual você quer, tá? E aí, geralmente, vem a retórica. A retórica qual que é? Qual é o Melhor. melhor? E aí, o que que eu respondo? Quem é o melhor? Eu tiro tudo da frente e faço assim, ó. Eu Eu. e você. Não sou só eu. Eu e você. Porque isso aqui é sensacional. Concorda? Se ele não comer coisa dura, não quebrar. Senão é um problema também, tá? Então eu falo, eu sei o que eu estou fazendo e posso te garantir. Então, o melhor sou eu que sei o que estou fazendo e você que vai usar. Caso contrário, não adianta. E aí eu sempre faço analogia da carta de motorista e da Ferrari. Se eu te der uma Ferrari e você não tem carta de motorista, não adianta você ter uma Ferrari. Entendeu? Exatamente. Então, se você não tiver a fim de tratar, não adianta. Não adianta pagar a academia e não ir, não adianta pagar a nutricionista e não fazer a dieta, tá? Então, todos eles têm que colaborar, desde o bracket fixo até o alinhador, tá? Então, eu sempre mostro assim, do jeito que eu te falei. Ponho todos os modelos aqui. Inclusive, eles adoram ver essa caixinha aqui, ó, tá? Que é a personalizada da Self. Aí ele fala para mim, qual é o melhor? Eu faço assim, ó, eu e você. Eu tô na minha mesa, inclusive, né, de avaliação. Aí a minha cadeira tá aqui na frente do paciente. Eu tiro e falo, eu e você. Muito bom. Então, a gente não pode mais ficar com o nosso nome
vinculado a alguma coisa. Nosso É nome uma está marca, né? vinculado à ortodontia. Nós somos ortodontistas. Tem paciente que eu falo assim, ó, esquece isso, nós vamos para cá. Por quê? Porque o seu caso, a gente precisa pelo menos um tratamento híbrido, porque vai ser melhor para você. Eu sou ortodontista, eu falo para o meu paciente o que é melhor para ele, entendeu? Então, isso que é assim que eu trabalho. Muito bom. Doutor Silvio elogiando, parabéns. A doutora Ana Paula, obrigada. Doutora Márcia aqui, parabéns. Priscila, aula 10, obrigada. E a doutora Franciele, a Pri é top. Concordo com ela. Legal, legal, bacana. Eu tento, viu, pessoal? Eu tento. Ah lá, doutora Andressa, adorei. Obrigada, viu, Pri? Elaine Legal. aqui, Imagina, fiquem com os perfeito. meus contatos. Eu fico à Parabéns. disposição, a aula está lá no Orto Education, tá? Então, se Isso. precisar pesquisar, só encontrar lá. E E a gente vai à aí, disposição. isso aí, já fica o convite também semana que vem, né? A secretária da doutora Priscila, da equipe dela, também falar um pouquinho aí, bem importante essa aula, bem legal, né? Todo mundo ansioso por ela. Uma aula diferente. Foi bacana, essa aula vai ser legal. Isso. Obrigada, Pri. Foi um prazer sempre. Muito bom estar com você, viu? Imagina, obrigada a vocês pelo convite, um super beijo, eu fico à disposição. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.